Agora, nesse segundo painel, a gente vai falar um pouquinho sobre... Cadê minha cola? Sobre essa questão da sustentabilidade na área da saúde, né? Experiência de hospitais no Brasil e em outros países. Aí eu tenho uma notícia ruim para vocês e outra boa, né? Bom, a doutora Roswitha Mayer, da Alemanha, ela teve um problema e acabou que ela não pôde estar aqui com a gente. Então, problema de saúde. Então, eu vou passar aqui, como ela é uma pessoa extremamente organizada, ela, há um mês atrás, ela tinha mandado a apresentação dela. E aí ela falou assim, passa alguma coisa então, Rita, eu não vou poder estar aí. E aí eu vou passar algumas coisas que ela me mandou, não tudo, não tenho a menor intenção de substituir a doutora Roswitha, nem capacidade para isso. Tá? A capacidade dela é imensa, ela é maravilhosa, várias pessoas aqui conhecem a doutora Roswitha. Então, eu vou passar só algumas partes da apresentação que ela mandou, um vídeo. Vou falar um pouquinho do que foi a minha experiência na Alemanha, no curso que ela deu para a gente mostrar essa questão da cultura da sustentabilidade que o desembargador falou, que o professor Haroldo falou, e a gente começar a entender o que a gente tem que mudar na nossa cultura para chegar a esse nível, né? Então, a doutora Roswitha Mayer, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e aí a qualificação dela, ela é farmacêutica, graduada na área de Química Orgânica em Tübingen, curso profissionalizante para farmacêuticas e vários cursos. Ela desenvolveu projetos pela GTZ, pelo Senior Expertise Service no Brasil, em Gana, na Tailândia, no Paraguai, no Chile, em Honduras, no Quênia, na Tanzânia, na Venezuela, na Etiópia, e aí vai. Ela tem uma vasta experiência nessa questão de sustentabilidade e ela presta esse serviço. E ela desenvolve cursos lá na Alemanha, onde a gente pode se inscrever e ir para visitar os hospitais. A gente está até pensando em ano que vem, né? Eu fui 2 vezes, minha filha foi uma, e todo ano tem esses encontros lá. E é bem interessante que você visita o hospital, conhece como é que é a questão da sustentabilidade na Alemanha e tudo mais. Ela é conselheira na área de transporte rodoviário de materiais perigosos e é conselheira na área de construção de hospitais saudáveis. Ela mandou isso aqui para a gente. Prezados senhores e senhoras, infelizmente, não pude pessoalmente fazer uma palestra hoje, porque tive problemas com o implante dentário e ela teve que fazer uma cirurgia. Mas, mesmo assim, espero contribuir com as reflexões de vocês sobre sustentabilidade através desse vídeo sobre Cradle to Cradle, do berço ao berço. E aí nós vamos passar, querido, um vídeo sobre essa questão do Cradle to Cradle, para a gente começar a refletir em cima disso, tá?
Então, esse princípio é chamado cradle to grave, ou do berço ao túmulo, que ela propõe, ou que ela não, ou que esse modelo propõe, sair do berço ao túmulo para do berço ao berço. E, sendo do berço ao túmulo, a gente sai de uma redução de recursos e aumento do resíduo e vai trabalhando para sair do berço ao berço, promovendo o quê? Dentro desses dois ciclos, biológico e técnico, uma mudança da pegada ecológica negativa para uma melhoria aqui do processo. Ok? Agindo como? Como a natureza age. A folha cai, que serve de alimento, e aí vai, e aquele ciclo da vida vai acontecendo. Como a gente fez lá nas nossas compostagens, né? Lá no Hospital da Lagoa, lá no Cardoso Fontes e tudo mais, que a gente pega a planta, em vez de jogar fora, vamos botar lá, vai ser adubo para outra planta. Vamos reutilizar isso, vamos reaproveitar isso, vamos reduzir o resíduo, vamos eliminar isso, vamos usar coisas e comprar com licitações sustentáveis. Vamos reduzir a quantidade de resíduos. Será que precisa uma caixa da boneca tão grande? Ou será que precisa a caixa? Né? Eu acho que tudo isso a gente tem que repensar. É repensar a nossa compra, é repensar o que a gente faz com o que sobra dali, de um carro, o que aquela roda pode se transformar, o que aquela matéria pode se transformar. Então, isso é o Cradle to Cradle, que ela mandou para a gente, que é para a gente começar a refletir quanto a essas questões. E chegar na questão da qualidade de vida, que é justamente o nosso grupo, na Rede Rio de Sustentabilidade, que a gente aborda e trabalha essa questão da qualidade de vida dentro dos eixos ambientais. Tá? Da gente conseguir, a longo prazo, poderemos ser capazes de viver em harmonia com a natureza, de novo, sem prejudicar a nossa qualidade de vida. Eu acho que isso é o fundamental, é isso que a gente tem que conseguir resgatar. Né? Então, o conceito Cradle to Cradle é um conceito que inspira a inovação para criar um sistema produtivo circular, do berço ao berço, onde não existe o conceito de lixo, tudo é nutriente para um novo ciclo e resiste. E resíduos são, de fato, nutrientes que circulam em ciclos contínuos. Tá? Então, isso é o Cradle to Cradle, que a gente tem que repensar. E aí, como eu tive a oportunidade de ir lá no evento, na Alemanha, junto com a doutora Rosvita, eu peguei algumas fotos da cultura alemã, para a gente começar a pensar também que a gente tem que mudar tanta coisa aqui. Né? Então, isso é uma estação de trem na Alemanha, onde todo o resíduo deles é separado, tá? Papel, plástico e tudo mais, isso faz parte da cultura deles. Onde, na casa que eu fiquei hospedada, todo o resíduo é colocado separadamente na própria cozinha. Tá? Eu tive uma aula. Eu entrei lá, olha, isso você joga aqui, isso aqui você faz assim, isso aqui você lava e faz assim. Eu tive um curso intensivo lá para poder me hospedar na casa daquela alemã. Porque, senão, eu estava fora do padrão. Eu tinha que seguir aquelas regras. Tá? E foi, para mim, um aprendizado incrível. Eles pegam papel e colocam lá fora, lá, tudo amarradinho, bonitinho, igual o nosso lá no nosso abrigo, né? Tudo amarradinho, bonitinho, né? Né? Tudo bonitinho, amarradinho, lá. Cada um tem responsabilidades pelo seu resíduo. E a empresa coletora não leva se estiver bagunçado, se não estiver no padrão que eles definiram. E a responsabilidade do resíduo é nossa. E aí, o que eu faço com aquilo? Vou jogar no aterro? Vou jogar ali na esquina? Eu sou multado. É cultura. Tá? Então, toda a segregação é feita de uma forma pré-definida. Tá? Todo mundo respeita. Esse aqui foi uma experiência interessante, que esse caminhão de coleta aqui, ele pegou o resíduo desse container, mas não pegou desse. Aí eu perguntei, por que ele levou de um e não levou do outro? Sabe por quê? Porque ele não tinha o selinho de que a pessoa responsável pelo seu resíduo pagou
anuidade, né? Igual aqui. Paga e não leva. Tá? Então, estava lá, não levaram. E a responsabilidade de quem é? Da fonte geradora, né? E aí ele faz o que com aquilo? Ele tem que pagar. Esse foi o hospital com 1.500 leitos que eu visitei, incluindo as instalações de day clinic, que estão disponíveis em 17 hospitais e os seus 37 departamentos. É um hospital monstruoso da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Olha lá, tudo separadinho, bonitinho. Só que, olha só que diferença do nosso. Toda a circulação de resíduo, roupa suja, material para esterilização, tudo é feito pelo subsolo, tá? Através de carrinhos. Igual o nosso, né? Aperta aí, por favor. Olha só como é que é. Uma coisa bem simples, bem básica, que a gente podia botar lá nos nossos hospitais. Entendeu? Toda a circulação é feita assim, não existe risco de se ferir ou contaminação. Bem básico, bem simples. Tá? É bem simplesinho, né? Então, a gente podia até colocar aqui uma sugestão que eu faço. Tá? Então, a gente não vê gente, né? A grande questão é essa, né? É tudo através da esteira, sai, entra no caminhão, aí volta. Tudo computadorizado. O resíduo e o lixo sai por aqui, nessa tubulação verde, e vai cair nesse container aqui, né, Irene? Olha lá, é o nosso sonho, né? Né, Vital? Olha lá nosso sonho ali. Cai direto no container, compactado. Tá? Aí vem o caminhão e leva. Tá? Então, na realidade, é só para a gente ter uma ideia que é uma outra cultura, né? E nós conseguimos, o CRA, junto com a Rosvita, a gente conversou com ela, e nós conseguimos, no dia 22/11, que ela vem aqui para falar para a gente de um trabalho que ela desenvolveu, um manual, que foi elaborado para o governo alemão, e ela vai apresentar aqui para a gente, com o título Como Evitar Resíduos Químicos. Então, eu já gostaria de convidar vocês para, no dia 22/11, a gente vir aqui no Conselho Regional de Administração e participar desse debate com ela. Ela vai estar trazendo também o professor Damasceno, da Universidade Federal Fluminense, que é um parceiro dela, e que está ajudando a ela a traduzir esse manual para o... Já está traduzido para o inglês e ajudando a traduzir para o português. Que, de repente, é um bom manual que a gente consegue até trabalhar dentro das nossas instituições. Ela fala sobre a questão da eliminação dos resíduos químicos, a substituição por outros, e é um manual bem interessante. Então, a boa notícia é essa, né? Que a má notícia é que hoje ela não está aqui, e a boa notícia é que, dia 22, ela estará aqui, e a gente tem a oportunidade de conversar com ela. O Robson, que é apaixonado por ela, né, Robson? Rosvita chega no Brasil e fala assim, ai, cadê o Robson? Chocolatinho para o Robson. Ela sempre traz presentinho para o Robson. E é muito engraçado, porque ela, como vem sempre ao Brasil, 2 vezes por semana, 2 vezes por ano ela vem ao Brasil, ela já criou um carinho, uma amizade pelos hospitais do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Porque eu acho que ela conhece mais o Brasil do que eu, né? Ela já deu palestras e eventos em Santa Maria, em Manaus, em Belo Horizonte. Eu acho que ela conhece o Brasil inteiro, né? E ela vem sempre aqui ao Rio e ela é apaixonada pelo Rio, né? Então, dia 22, nós temos esse compromisso de estar aqui. Convido a todos, espero que vocês participem e estejam aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Rita, pela apresentação. Vamos finalmente, né, gente, ao nosso painel número 2. Sustentabilidade, experiências e hospitais do Brasil e de outros países. Eu gostaria de convidar, então, o painelista Vital de Oliveira Ribeiro Filho.
O Vital, ele é presidente dos Hospitais Saudáveis, arquiteto e urbanista, mestre em administração de empresas pela EASP-FGV. Área de concentração é gestão ambiental, administrador hospitalar e de sistema de saúde pela EASP, também tem a FGV, coordenador do Programa Estadual de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eu também gostaria de convidar logo aqui a painelista Emanuele Nasser, por favor. A Emanuele, ela vai falar sobre organizações de saúde, ecologia humana, qualidade e gestão. A Emanuele, ela é gestora de planejamento da TNCGAN, MBA em Gestão Estratégica, mestre da UFRRJ e coordenadora de projetos do CEDESP da ER. Por favor, professora Patrícia Furtado, que será a mediadora do painel, se posicione aqui. E o primeiro, então, a falar vai ser o Vital. Não é isso? Então, por favor, pode iniciar. Obrigado. Alô, boa tarde a todos. Então, eu vou falar um pouco do projeto Hospitais Saudáveis, do trabalho que a gente vem fazendo, procurando alinhar um pouco com o tema desse evento. A gente vai tocar bastante em resíduos e em mudança climática. Temos, na verdade, um trabalho em várias áreas, mas acho que esse é o tema, são os dois temas que mais vão atrair e mais vão estar de acordo com o que a gente vem discutindo. Também é muito bom, muito tranquilo falar depois das duas palestras que iniciaram, porque a gente fica seguro em relação a essa parte conceitual, né? Tem um enorme desafio de desenvolver a consciência das questões ambientais, que são complexas, enfim, a gente aprende, depois reaprende, depois vai pegando uma percepção mais abrangente, e assim por diante. Então, é muito oportuno que pessoas do nível das que vieram de manhã estejam aqui falando para o pessoal da área da saúde, principalmente, ou da área de gestão, de administração, porque existe até, inclusive, uma coisa que eu sempre comento, de que a gente precisa investir numa alfabetização ambiental. Isso é extensivo a toda a população. Ninguém hoje mais pode se dar ao luxo de desconhecer isso. Às vezes a gente fica naquele blá 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 de que as crianças estão aprendendo isso no jardinzinho da infância, mas tem muito adulto analfabeto nisso. Alfabeto que eu digo assim, não está receptivo aos conceitos mais básicos. E depois são pessoas que estão tocando organizações, administrando desde a própria casa, às vezes, inclusive, grandes orçamentos, responsáveis por grandes decisões, e que não têm os mais básicos conceitos, e não conhecem também um pouco dessa trajetória. Então, foi muito bom esse início. Eu acho que isso precisa ser repetido de tempos em tempos e precisa ser ampliado. Então, isso posto, eu vou falar do nosso trabalho na Rede Global Hospitais Saudáveis e vou trazer aí algumas reflexões também, baseadas em que a gente até já teve as principais questões. Eu sempre mostro esse slide, o Jonas está rindo ali, porque a gente repete muito isso, né? Porque eu trabalhei desde de pequenininho na área da saúde, né? Eu era recém-formado, um garoto ingênuo caindo no mundo profissional. Entrei por concurso na Secretaria da Saúde de São Paulo para fazer projeto de hospital e vivenciei muita coisa, né? Diretor de hospital que achava que gastar espaço com lixeira era bobagem, porque você estava fazendo um projeto, falava, onde é que a gente vai pôr o lixo? Ele falava, sei lá. A gente está cheio tem uma lista aqui enorme de coisas, né? E você vem me falar em lixo. Até assim, ao longo do tempo, né? Gente que é muito incrédula em relação a qualquer potencial de desenvolver uma consciência ambiental entre profissionais de saúde. Foi objeto aqui, né, de questionamento. Será que o profissional de saúde ele é receptivo? Será que o setor saúde tá na ponta ou está lá atrás em relação à questão ambiental? Eu sou bastante crítico. Eu acho que assim, enquanto a gente viu os setores desenvolverem toda a questão de gestão ambiental, quer dizer, os conceitos principais vieram dos setores mais sensíveis, indústria petroquímica, mineração, celulose,
que desenvolveram as primeiras normas ambientais, os padrões, etc., o setor saúde sempre veio a reboque. Tá bom, o setor saúde não é tão poluente. Será que não? Então, toda essa discussão tem que ser feita. Não é? Hoje, a gente vê um ou outro hospital que tem um gestor ambiental, uma ou outra grande organização de saúde que cria um núcleozinho. Aliás, eu fico muito contente quando eu vejo essa evolução. Essa formalização, esse processo de institucionalizar é extremamente importante. O setor saúde tem um grande caminho pela frente. Então, debates como esse são muito importantes. Então, qual é o papel do setor saúde? Qual é o impacto ambiental do setor saúde? Até porque a gente sabe que o impacto do meio ambiente sobre a saúde já é bastante conhecido, né? A gente vai também tratar desse aspecto, mas o setor saúde em si, a indústria da saúde, né, o complexo industrial, o complexo produtivo da saúde, que impacto ele tem no meio ambiente? Então eu vou convidar vocês aqui a ver 2 exemplos, primeiro numa perspectiva mais num determinado contexto, depois num contexto mais de alta tecnologia ou de alta intensidade. O lixo queimando num quintal de hospital, isso aqui é o quintal de um hospital, é o lixo do hospital mais o lixo de outros hospitais da mesma cidade que eram trazidos para queimar lá, é uma cena que cada vez a gente vê menos, mas não é tão distante assim. Isso aqui era poucos anos atrás, isso aqui acontecia num hospital público, isso aqui estava tido como normal, era conhecido como incinerador de Franco da Rocha. Cadê o incinerador? Franco da Rocha é uma cidade na região metropolitana de São Paulo, né? Vocês não estão vendo incinerador nenhum, porque ele desmoronou. Era um queimador de tijolos. E depois que ele incinerou, que ele desmoronou, a pessoa continuou trazendo lixo para queimar. Prefeitos respondiam, quando a gente perguntava para onde vai o teu resíduo de saúde, ele falava, vai para o incinerador de Franco da Rocha. Ninguém nunca foi lá para saber que o incinerador já tinha caído anos atrás. Né? Então, e aqui do lado, no final desse muro, vinha um outro muro, e era a pediatria. Então, quer dizer, as janelas da pediatria entrava essa fumaça, as crianças lá, chega o inverno, pediatria lotada com doença respiratória, e o lixo queimando ali. Eu não vou nem entrar nos detalhes das substâncias tóxicas que são produzidas aqui, que entram no ciclo. A doutora Rosvita podia estar vindo aqui para contar a história da dioxina que cai no capim, que a vaca come o capim, que a gente toma o leite e a dioxina está lá no leite. Então, isso aqui é um desastre, né? Promovido, inclusive, dentro do próprio coração aqui de um hospital. Ah, falta dinheiro, esse é o grande argumento. Sempre se fala, falta dinheiro. O lixo, pô, não tem dinheiro para o lixo, eu tenho para tratar paciente, não vou colocar dinheiro aqui. Não é dinheiro que falta. Eu poderia dizer que falta vergonha na cara, mas eu prefiro dizer que falta gestão. Né? Aí a gente tem aqui um equipamento que é extremamente barato. Eu já tentei trazer esse equipamento para o Brasil várias vezes. Ele é campeão, foi premiado pela Organização das Nações Unidas num concurso para solução para resíduo infectante. É uma autoclave que foi desenvolvida pelo Jorge Emanuel, que é um filipino, mas que, na verdade, trabalha com universidades americanas. Ela custa $600, para vocês terem uma ideia. É produzida na Índia, distribuída em países como África, leste asiático, países extremamente pobres. É movida a qualquer combustível que você tiver, de lenha a energia solar, e resolve o problema. Aí, quando eu digo que a gente poderia distribuir isso pelo Brasil, o pessoal fala, não, mas o Brasil não é Índia, o Brasil não é pobre. Como não é pobre? Né? Mas para fazer isso, pode. Né? E aí, então, isso parece que não tem a ver com a nossa realidade. Será que é isso? E se a gente estivesse numa situação diferente? Essa montanha de lixo aqui é do lixo de São Paulo. Vocês não estão vendo 10% do tamanho da montanha de lixo. Isso não é uma crise, não é uma situação especial. Isso aqui é a rotina de uma unidade de tratamento. Essa cena que você vê aqui, se você mostrar para qualquer pessoa com noções de biossegurança, né, de risco biológico ou de gestão de resíduo, isso é uma aberração. No entanto, isso é a normalidade da gestão de resíduo na maior cidade da América Latina. Então, assim, isso é o normal. E você está lá trabalhando no hospital com controle de infecção, com segurança do trabalho, com toda aquela percepção de que o material biológico precisa ser contido, e vê isso, né? Então, o que você faz? Aí um hospital resolveu instalar sua própria autoclave. Rompeu com a prefeitura. Não quero isso, não quero ser conivente com isso, não quero ser parte disso. Então, quer dizer, essas autoclaves são caras, essas não custam $600, estão mais para $600 mil. Mas foi uma decisão. Então, assim, na escassez ou no excesso,
No resíduo da cidade pequena, no resíduo da cidade grande, a gente tem uma enorme responsabilidade sobre o que acontece. De volta aqui no nosso exemplo anterior, isso que vocês estão vendo aqui, alguém reconhece, é uma termoelétrica. Né? O Brasil era aquele país maravilhoso que toda a energia era renovável, limpa, das hidrelétricas. Eu cresci, meu pai trabalhou em Itaipu, enfim, o sonho de que a energia era inesgotável, numa época em que se planejava os investimentos nessa área, pensando nos regimes hídricos de rios cuja quantidade de água era imensa. Itaipu já não funciona com 100% da sua capacidade. E o processo todo de construção de hidrelétricas já se esgotou. Está se fazendo hidrelétricas na Amazônia, com hidrelétrica de fio d'água. Quer dizer, não dá. Se você fizer um lago na Amazônia, você inunda milhares de quilômetros quadrados. Então, a nossa capacidade hidrelétrica está no limite. Hoje, também já se sabe que a hidrelétrica já não é tão limpa quanto se pensava. Você inunda uma floresta, ela produz metano. Isso é gás de efeito estufa. Tem uma hidrelétrica nova tem um enorme impacto ambiental. E por que eu estou falando da térmica? Porque, assim, se a gente está no limite da capacidade de geração hidrelétrica, de energia limpa e renovável, e a gente precisa crescer, continuar, trabalhar e fazer as coisas, consumir a energia, toda a energia nova que a gente precisar daqui para frente vai vir da térmica. Porque em algum ponto da nossa história recente, o governo optou pela térmica. Já se sabia que havia energia limpa, renovável, eólica, fotovoltaica, mas se botou um monte de dinheiro num projeto suicida de que era energia termoelétrica e produção de petróleo. Quer dizer, o Brasil chegou tarde na festa, essa festa já acabou. Né? Até me permita discordar um pouco do professor que me antecedeu, de falar que o petróleo é escasso. O petróleo não é escasso no mundo. O petróleo hoje no mundo sobra. Se a gente usar 10% das reservas de petróleo, hoje conhecidas e prontas para serem exploradas, se a gente tirar 10% e queimar esse petróleo nos próximos 50 anos, a gente destrói o planeta. O nosso saldo de carbono para emitir não permite mais queimar petróleo. A gente vai ter que, em 20, 25 anos no máximo, se tornar uma economia livre de combustível fóssil. Gás, xisto, petróleo, carvão mineral, zero. A gente não pode mais queimar petróleo. Sabendo disso, os dirigentes desse país investiram no pré-sal e na energia termoelétrica. É uma imensa burrice. Agora, esse investimento é um mico, ninguém sabe o que fazer com as térmicas, e a gente está entrando na bandeira amarela exatamente esse mês. Vamos pagar de novo mais caro, porque, além de tudo, a geringonça custa muito caro. E nos leilões de energia, a eólica já é bem mais barata do que a térmica, mas não ganhou financiamento, não ganhou subsídio, não ganhou nada. Foi tudo para a térmica. Agora tem um projeto de lei no Congresso, uma PEC lá, de emenda constitucional, para jogar 5 bilhões de reais de subsídio para o carvão. Vocês imaginam que estupidez é essa? Para cada real investido em carvão, ele custa R$10 em saúde. As cidades que têm térmicas a carvão têm uma incidência de doenças respiratórias altíssima. Sem falar na pegada de carbono, que vai lá para cima. O carvão é sujo e ele é um atentado à saúde. Então, assim, na China, que é o país que mais consome carvão no mundo, eles estão migrando radicalmente. A China hoje é o país que mais investe em energia limpa e renovável. E o Brasil fica fazendo bobagem com o pouco que a gente tem para investir nessa área. Então, realmente, é deprimente ver um cenário desse em que a energia fotovoltaica ela é obrigada, assim, os investimentos acontecem quase que contra a maré. Né? A gente vê países em que você quer fazer uma instalação fotovoltaica, o governo paga 30% do investimento. Aqui você paga 40% de imposto, além de 100% do investimento e todas as taxas de importação. Então, assim, o que a saúde tem a ver com isso? Né? A saúde tem, primeiro, porque isso aqui afeta diretamente a saúde. Então, assim, a conta do carvão vai ser paga no SUS. A gente tem uma crise no SUS e não sabe como resolver. A gente resolve a crise no SUS com menos doença. Porque não vai ter mais dinheiro para o SUS. Vai ter o mesmo dinheiro. A gente já sabe, isso é outra história. E aí a gente vê aqui, cadê o Robson? Ô, Robson, olha vocês aqui. Eu mostro isso aí Brasil afora, até fora do Brasil, um hospital público
que colocou seu investimento em energia solar, dá uma excelente taxa de retorno, isso aí já deve estar pago, né? O pessoal fala em 18 meses, 20 meses, 15 meses, para esquentar a água. Quer dizer, é o investimento mais certeiro que existe. O Brasil tem energia solar 10 vezes maior do que a da Alemanha e o nosso investimento ainda é muito baixo nisso. Aqui poderia ser uma instalação também de tubos de vácuo de alto desempenho, que dá mais rendimento ainda. E poderia ser uma instalação fotovoltaica, que já começa a fazer sentido também para o hospital, como vocês vão ver mais adiante. Então, quer dizer, o setor saúde consome 8% da energia comercial. Né? Porque senão fica parecendo que isso daqui é irrelevante. Isso aí não é isso que vai salvar. Se a gente não estivesse em recessão, se o Brasil estivesse crescendo um pouquinho que fosse, a gente estaria próximo de um colapso elétrico. A gente estaria acionando todas as 40, 50 térmicas que existem pelo país, várias delas a carvão. Então, como é que a gente evita? Como é que a gente retoma o crescimento sem ter que ligar essas porcarias? Com isso. Simples assim. A gente, tendo um investimento consistente em energia limpa e renovável, a gente pode deixar essas térmicas desligadas, de preferência, para sempre. E isso é do total interesse da área da saúde. Outro ponto, agora indo para o lado do excesso, né? A gente sabe que o setor saúde começa a sentir o impacto do custo da energia elétrica nas suas operações. Então, os grandes hospitais, que consomem muita energia elétrica, perceberam que esses aumentos de tarifa começaram a fazer esse número aparecer muito na contabilidade. E eles estão muito preocupados com isso, não só com a instabilidade, com a baixa qualidade da energia fornecida, que falha, que oscila e que não é confiável, e também com a questão de que esse custo é imponderável. Você não pode fazer um planejamento de uma instituição grande com uma variável que, de repente, oscila. Entra uma bandeira amarela, depois entra uma bandeira vermelha e dobra a minha conta de luz. E, eu não posso ir lá para o convênio, para o orçamento, para o ministério e dizer, olha, preciso de mais dinheiro porque a energia aumentou. Então, o que eles fazem? Investiram maciçamente em geradores. Quem é de hospital aqui deve saber, não sei como são os públicos, mas os privados simplesmente triplicaram a capacidade de geração própria de energia com geradores a diesel. Compraram. Você não compra gerador a diesel, né? Você faz aqueles contratos de leasing, de não sei o quê. Então, todo mundo pega e liga seu gerador às 10 horas da manhã e só desliga às 5 da tarde, que é a hora que a energia é mais cara. Então, tem aquele horário de pico, o pessoal liga o gerador e é diesel na cara das pessoas. Porque uma coisa é um caminhão na estrada, a campo aberto, circulando. Outra coisa é esse mesmo caminhão num porão, com uma chaminé que sai no resto do chão da calçada, ligado 8 horas por dia a plena carga. Então, isso daqui é uma estupidez, mas é a solução que o técnico acha mais adequada. Eu faço economia, eu ajudo o governo, porque eu alivio o sistema, e eu ainda tenho uma energia garantida, uma energia estável. Então, eles adoram isso, porque os equipamentos não têm oscilação, não têm poluição na corrente. Por que não fazem uma fotovoltaica? A fotovoltaica os engenheiros eles gostam daquilo que eles aprenderam na escola. Só que o bom engenheiro de hospital, que tem experiência, que tem uma formação, que é chefe, ele se formou 20 anos atrás. Então ele vê aquela máquina maravilhosa, aquele gerador a diesel, e fala, essa é a última novidade do mercado. A última novidade do mercado tem uns 50 anos aí, mas enfim. Né? E aí você fala em fotovoltaica, ele fala, puxa, bacana, mas olha, a gente não vai entrar nessa roubada. Nada disso. Isso daqui é um hospital no centro de Londres. Em 2012, ele inaugurou toda uma cobertura fotovoltaica e se deu muito bem, obrigado. Sendo que o sol de Londres, vocês conhecem. Quem não conhece, não precisa muito para ver aqui o fog, né? Quer dizer, a quantidade de incidência de sol em Londres é muito menor do que aqui. E isso lá faz sentido. Para nós, parece que ainda dá confusão. Muito rapidamente, reforçando, saúde é pesado, sim. Para quem diz que saúde não polui, saúde não provoca impacto ambiental, estritamente em gastos diretos com saúde, 9%, tá bom, 8%, 9% do PIB, não vamos discutir esse número, mas alguma coisa aí como 531 bilhões de reais por ano.
dos quais metade é investimento em coisas de impacto ambiental. A gente tem um pouco de custo financeiro, um pouco de imposto aqui e muito salário, folha de pagamento. O resto, produtos, materiais, insumos, equipamentos, tecnologia, energia, água, instalações. É esse que responde por metade do orçamento de uma organização de saúde. Tudo isso daqui causa impactos diretos, né, na área ambiental. Que setor que responde por 9% do PIB? Não sei. A gente fala muito no setor agrícola, uso do solo, né, nessa área de carbono tem muitas contas. A agricultura não tem 9% do PIB. Se tiver, tem 9%. Quer dizer, o que está em destaque é a mesma coisa do que está lá escondido embaixo da última camada, aí, onde as pessoas nem sabem que existe o impacto ambiental da indústria da saúde. Sem falar na cadeia produtiva que está por trás. Né? De gente que está produzindo equipamento, tecnologia, material e não sei o quê para ser consumido dentro dos hospitais. Depois isso daí é um capítulo à parte, porque toda a parte de suprimentos é onde se esconde, né, os grandes impactos ambientais da área da saúde. Inclusive, isso emerge na hora que a gente vai falar de resíduos, né? Porque é impressionante como se gera resíduo dentro de hospital, sendo que o hospital não tem uma linha de produção física de bens. Né? Se é uma fábrica de parafuso, pô, entra toneladas de aço, é natural que saia lá, limalha, não sei o quê e tal. Agora, no hospital você está produzindo serviço. E aí o que acontece? Encosta caminhão a cada meia hora, descarrega um monte de material, e esse material não vira produto, esse material vira resíduo. Ele é usado e descartado. Então, daí vem a importância estratégica do setor de suprimentos na gestão ambiental, pelo impacto direto do resíduo e pelo impacto da cadeia produtiva, porque cada produto que você compra tem uma carga de carbono, tem uma pegada hídrica, uma pegada energética, né, e até pegada social, muitas vezes. A missão do projeto Hospitais Saudáveis, transformar o setor saúde em exemplo para toda a sociedade, em aspectos de proteção ao meio ambiente, à saúde do trabalhador, do paciente, da população em geral. A palavra-chave aqui é exemplo. E aí eu sempre destaco isso, repito, muita gente já me ouviu falando isso. É uma missão extremamente, assim, um enunciado extremamente forte, porque ele parte da ideia de que o setor saúde não é um setor qualquer. Se você tem uma questão importante e o setor saúde se omite, o setor saúde não tem posição, ou o setor saúde, inclusive, atua de forma contrária, a gente viu alguns exemplos interessantes. Vocês lembram da história do mercúrio? Mercúrio é um enorme problema ambiental no mundo inteiro. Tem a indústria de clorossoda, tem o garimpo, tem a incineração de resíduos, tem um monte de fontes de mercúrio, inclusive a indústria de petróleo. A indústria que fez mudar a concepção do público sobre o mercúrio foi a indústria da saúde. Foi a campanha da Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização das Nações Unidas, que colocou o Mercury Free Healthcare, a saúde sem mercúrio, na mídia, no grande público, nos 8 milhões de trabalhadores da área da saúde que existem no Brasil, que fez a população ter uma concepção de que o mercúrio é um produto de risco, que precisa ser banido. Com o cigarro foi a mesma coisa. Até o cinto de segurança. Quem alertou sobre a importância do cinto de segurança foram os médicos, os ortopedistas, os traumatologistas que falaram, isso aqui precisa acabar. Né? Então, o setor saúde ele é o referencial. E a gente tem que se envolver nessa questão de clima, na questão de meio ambiente, na questão de sustentabilidade. Não dá para ficar omisso como se ficou na história da discussão da energia e do petróleo. Nenhum profissional... Você vai na bancada da saúde no Congresso, ninguém levantou a mão para falar, escuta, essa história de investir em pré-sal é besteira. Você conversa para boi dormir. Ninguém se manifestou sobre isso. Ninguém falou que isso daí é um atentado contra a saúde pública. Foi todo mundo lutar pelo orçamento da saúde, se concentrar nas rodinhas, onde se discutia as questões que eles consideram as questões de saúde. O que eles não entendem é que a carga de doença que vai refletir no impacto que o SUS vai ter para tratar essas pessoas está sendo decidida lá, na política energética, na política das cidades, na política de mobilidade, onde o setor saúde nem participa. Então, esse é um questionamento que a gente faz, um questionamento difícil, né? Que não se muda do dia para a noite. E as ações do PHS, né, o Projeto Hospitais Saudáveis, é o seminário que começou em 2008, então o ano que vem a gente vai ter a 10ª edição. É um seminário que já começou com tudo, com vários
convidados internacionais, um seminário que tem repercussão em todo o Brasil, vem gente até de fora para assistir. Em 2010, nós lançamos a Rede Global Hospitais Verdes Saudáveis, e em 2015, a gente lançou o desafio 2020, a Saúde pelo Clima. Eu vou falar rapidamente desses projetos, né? O seminário, estão todos convidados no ano que vem, ele é sempre em setembro. Desculpa se eu estou falando rápido, porque eu já falo naturalmente rápido. Realmente eu recomendo, né, vocês conhecerem. Tem sessão de pôster, tem o Fórum de Resíduo, tem o Prêmio Amigo do Meio Ambiente, tem muito hospital público aqui, hospital ligado ao SUS, o prêmio é uma oportunidade muito legal, depois os trabalhos vão todos para o site. Enfim, tem muita coisa legal nesse seminário. A Rede Global hoje está com mais de 20 mil organizações em 40 países, então, assim, é, de fato, um movimento que não tem mais volta, uma coisa que se ganha cada dia mais um peso próprio, né? Essa rede faz grandes reuniões, agora, lá em Marrakech, está tendo evento da Rede Global para discutir as políticas de clima com saúde, e influenciando governos, influenciando a Conferência do Clima. E isso está acontecendo, então, em todo o mundo, por força de uma mobilização do setor saúde. Inclusive, a Federação Internacional de Hospitais, a Federação Internacional das Associações de Médicos de Saúde Pública, quer dizer, tem uma série de parceiros importantes envolvidos nisso. Essa rede está no mundo inteiro, ela tem uma base para a América do Norte, que é essa estrelinha, uma base para a América do Sul, América Latina, que é aqui em Buenos Aires, uma base da Europa, que fica em Bruxelas, e uma base para a Ásia, que fica nas Filipinas, mais essas bolinhas todas, que são os parceiros regionais, inclusive o PHS, que é essa bolinha aqui, que fica em São Paulo, mas que responde aqui pelo Brasil inteiro. Os países que estão nessa cor bege são os países onde a gente ainda não conseguiu grandes repercussões. Inclusive, recentemente, a gente está discutindo aqui como entrar no Japão, em parceria lá com a Associação de Médicos, né? No Brasil, a gente tem 157 membros institucionais, que são as organizações de saúde, mais 11 sistemas de saúde. E os sistemas de saúde são membros muito importantes, porque cada um desses tem, alguns têm até 40 hospitais, né? Então, eles trazem, junto com a adesão de um sistema, mais quase 300 hospitais e 900 unidades de saúde. Com isso, a gente ultrapassou mais de 1.000 membros no Brasil. Temos uma distribuição bastante equilibrada, né? Apesar de que fala assim, mas só tem 8 na região norte. Não, mas 8 na região norte reflete muito bem até a distribuição da população, né? Estou muito contente com a região norte, com a região sul, e um pouco preocupado com o Nordeste, onde a gente tem se esforçado, porque, na verdade, aqui é a segunda região mais populosa do Brasil, e é muito difícil avançar no Nordeste. O Rio, já há muito tempo que participa em peso, né? A gente tem feito seminários, a Irene é parte dessa história, onde a gente fez os primeiros seminários da campanha de Mercúrio e tudo mais, e rendeu muito resultado, graças a vocês. Bom, algumas fotos aqui, né? A própria rede, quando ela foi lançada em 2012, eu falei 2010 o lançamento da rede, mas, na verdade, 2010 foi o lançamento da agenda Global Hospitais Verdes Saudáveis. Em 2012, a gente lançou formalmente a rede. E tinha só 4 ou 5 membros. Aqui tem mais umas pessoas que são convidados internacionais e tal. Então, eram esses aqui os membros. Já em 2013, tinha em torno, acho que, de 40. Em 2014, tinha 70. Aí, o resto da história, vocês sabem, né? Essa é a foto do último seminário, onde a gente conseguiu 40 membros institucionais que aderiram e fizeram inventários de gás de efeito estufa. Isso aí foi realmente um sucesso, porque assim, era inimaginável que hospitais iam sair fazendo inventário de emissões de gás de efeito estufa. Quando você, na verdade, ia falar com essas pessoas, elas perguntavam: o que é gás de efeito estufa? O que é essa história de inventário? Ou melhor, né? Alguns falavam assim, inventário? Não, pelo amor de Deus, não inventa, né? Não inventa. Não inventa porque eu já estou, né? Não faz onda. No entanto, assim, o que a gente tem percebido é uma resposta muito boa. Com relação à agenda, que é esse documento que está aqui, eu tenho uma aí para dar, se alguém quiser, mas isso você baixa no site também. Os 10 temas da agenda,
essa agenda foi uma das melhores produções que a gente fez na Rede Global, a organizar os temas ambientais, né? A gente viu aqui a discussão da A3P. A A3P nada mais é do que isso aqui. O diferencial é que isso daqui é uma organização de assuntos que busca refletir os principais problemas direcionados para as questões de saúde, de assistência à saúde. Então, assim, a nossa forma de lidar com os químicos, né, a nossa forma de discutir água em relação ao hospital como grande consumidor de água, muito dependente, na verdade, inclusive, da própria questão de água, e a outra perspectiva, que é a água como uma questão de saúde pública. Então, a agenda assume esse aspecto de forma central, mas ela é totalmente compatível com outros instrumentos, e a A3P tem sido, sim, muito discutida em São Paulo e em outras regiões, como uma forma de trabalhar conjuntamente, né, com a nossa agenda. Eu adoraria falar de cada um dos temas aqui, fazer uma explicação, mas eu vou procurar concentrar em resíduos e em mudança climática para ilustrar, e vocês... Enfim, outra oportunidade a gente discute os outros temas. Nenhum dos temas dos 10 aqui é mudança climática, né? Porque mudança climática não é tema, mudança climática é transversal. A gente vai ver o quanto todos eles, na verdade, estão ligados às emissões. Aqui é o site da plataforma que dá suporte à rede, né? Por esse site você conversa com gente do mundo inteiro, né? A gente tem uma comunidade para cada tema da agenda, aqui no caso é a comunidade de água, então tem documentos de referência, tem fórum de debate, os membros podem utilizar essa ferramenta. Infelizmente, na verdade, esse fórum foi criado para dar espaço para debater as prioridades em relação ao resíduo de saúde. E vocês ficam... Aí a gente entra num terreno difícil, porque é o seguinte... embora a gente trabalhe, né, na nossa rede, no projeto das Pés Saudáveis, a gente está sempre trabalhando com estímulo positivo, vamos mostrar as melhores experiências, vamos mostrar as coisas como são bem feitas, os exemplos para serem copiados. Em resíduo de saúde, a gente ainda tem algumas mazelas que são terríveis de encarar, terríveis. Quer dizer, a gente tem algumas coisas aqui no Brasil que estão da idade da pedra. E no resíduo de saúde, quer dizer, que é um tema sensível. Então, assim, é muito difícil lidar com isso, né? Deixa eu ver, por exemplo, aqui basicamente é o seguinte, né? É comum você encontrar hospitais que têm de ser 50%, 60%, 70% dos resíduos como infectantes biológicos. Quer dizer, isso é palhaçada, não existe. Nenhum hospital de infectologia tem 70% de resíduos como infectante. Então, isso é acomodação, isso é descaso. Acaba que depois você se pergunta, então ele coloca 70%, mas ele trata tudo como se deve? Ah, não, né? Aí falta saco, a qualidade do material é ruim, falta recurso, mas, puxa, se falta recurso, por que você está abusando? Ah, bom, veja bem, então, encarar claramente isso. Nos químicos, a gente precisa melhorar muito a gestão, é uma pena a doutora Rosvita não está aqui, porque a gente tem realmente que revisar. Muitas vezes hospitais que têm lá 2%, 4%, 5% de químicos, você fala, não, eles estão fazendo uma boa gestão. Porque tem hospital também que fala assim, não, aqui a gente é limpinho, a gente não tem resíduo químico. Na papo furado, né? Como não tem resíduo químico? Você não tem farmácia, não tem radiologia, você não tem... Bom, e outros têm um problema assim, eles colocam coisas que não são perigosas como químicos e coisas que são perigosas eles jogam ralo abaixo. Então, assim, falta muito um referencial. Muita coisa já foi feita, mas resíduo químico a gente precisa melhorar muito a gestão. Nos comuns, obviamente, a gente precisa aumentar e intensificar a reciclagem. Com relação à reciclagem, um dos temas a se trabalhar é explorar o potencial de reciclagem mesmo dos biológicos. Porque a gente viu o Cradle to Cradle, que é basicamente o conceito de que o resíduo não existe. O que existe é um ciclo contínuo. Então, você não pode desprezar o resíduo biológico isentando ele de reciclagem. O que, na verdade, hoje já existe no mundo várias soluções de reciclagem para o resíduo biológico, porque elas estão associadas ao próprio tratamento. Né? O exemplo clássico é a reciclagem de seringas nos Estados Unidos e do metal das agulhas, porque o pérfuro cortante exige todo um cuidado e os caras simplesmente inseriram nesse cuidado que depois de tratado, aquele material que já está separado, que tem um plástico de alta qualidade, vai para a reciclagem. E ao final de 1 ano, 2, aquilo gerou um paper que fez muito sucesso sobre sei lá quantas toneladas de plástico de seringa reciclado. E por que não, né?
já que isso tem todo um cuidado mesmo. O custo, inclusive, foi zero para essa reciclagem. Então, a gente tem muito que avançar nessa área. Outra área que tem problemas gritantes, né? Outro problema gritante do mesmo assunto resíduo, é as nossas caixinhas de papelão. Eu me envergonho de ser brasileiro, de morar num país onde se usa caixa de papelão para resíduos, porque o único país que eu encontrei que tem essas mesmas caixas de papelão é o Paraguai. E o Paraguai usa porque ele usa as caixas brasileiras. Que eu acho que lá entram como contrabando, sei lá, né? Em troca de uísque falsificado, não sei o que acontece. O Paraguai ele é um Brasil piorado em uma série de aspectos. Ele tem coisas maravilhosas, mas é um país muito problemático. Você não encontra essas caixas na Argentina, não encontra na Colômbia, então no Chile. E por que a gente é tão genial que descobriu aqui a mágica, né? A gente vai fazer caixinhas baratas de papelão. Pior, elas não são baratas, elas são caras pra caramba. Elas são mais caras do que as de plástico. Ah, mas a de plástico custa mais caro, mas a produção da de papelão é mais cara do que a produção da de plástico. A de plástico no mercado brasileiro é cara porque é um produto premium. Mas em qualquer lugar, a escala faz o preço despencar. Então, assim, acidente com equipe de limpeza, de higiene, de coleta de resíduo, é uma barbaridade. Nenhum país do mundo tem 13% de acidente com equipe de limpeza. E por que isso? Falha aqui. Então, a gente vai ter, lá em Belo Horizonte está tendo, né, palestras da doutora Raparini, que ela justamente desenvolveu um sistema de informação onde ela conseguiu filtrar a informação e descobrir que os acidentes acontecem porque a agulha fura a caixa, porque a caixa desmonta, porque a caixa abre, porque a caixa não está onde devia estar, a caixa cai. Isso tudo dentro do hospital, porque quando essa caixa viaja para fora, aí o desastre é completo. Aí ela se desmancha. E o pessoal que tem que trabalhar lá no autoclave, no equipamento de tratamento, sofre barbaridade. Já que o tema é experiência de outros países, está aqui um festival de exemplos. Nessa caixinha, essa eu tenho uma, essa eu tenho, essa eu não pude trazer, essa daqui é retornável, aquela que responde pela reciclagem do resíduo das seringas. Enfim, a caixinha alemã é a mais incrível que eu já vi. Você sobe em cima dela, pula. Os alemães são loucos, né? Eles fazem umas coisas. E não é retornável, não, ela é descartável. E a japonesa também é um negócio. Mas, enfim, a norma internacional da ISO, né? Pena que também o Haroldo não está aqui para falar da norma da BNT, porque a nossa norma da BNT ela é abaixo da especificação da ISO. E eu não entendo explicação para isso. Porque será que a pele do brasileiro é mais forte? Né? Que o brasileiro aguenta mais e os outros países têm normas mais rigorosas porque são mais fraquinhos? Eu não entendo isso. Uma norma de segurança tem que ser padrão internacional. Aqui a gente vê um outro problema. Não é mais a caixa de perfuro cortante. A caixa de perfuro cortante está aqui no meio, né? Heroicamente, essa aqui ainda parece inteira. Daqui a pouco vocês vão ver essas coisas tudo esparramado pelo chão. Mas é o que muitas vezes é normal no Brasil. O saco ser uma unidade logística. Na verdade, saco de lixo, principalmente no caso, né, eu estou falando do saco do resíduo infectante, ele é proibido de ser transportado. Se você olhar o regulamento da NTT de transporte de produto perigoso, não permite você transportar lixo assim, material perigoso assim. Na verdade, se você olhar a NR32, você vai ver que ela também não aceita essa situação. Então, a própria RDC 306 também não contempla isso. Ela diz que não pode pôr no chão. Como é que a gente aceita isso como rotina, Brasil afora? Pilhas de lixo, isso pode estar no depósito do nosso hospital, pode estar no depósito da estação de tratamento, pode estar na carroceria de um caminhão. Essa situação é inaceitável para o trabalhador e ela é rotina. Aí entra meu medo, quando a gente naturaliza o risco. A coisa fica tão banalizada que ninguém para e pensa. Ah, se o lixo vaza na UTI, vem alguém, higieniza, recolhe, faz alguma coisa. Se o lixo vaza no abrigo de resíduo, já é terra de ninguém. E no caminhão, então, já nem se fala. Isso é o que se faz nos países civilizados. Me desculpa, mas nesse caso o Brasil não é um país civilizado. Isso é uma caixa retornável, utilizada, muito padrão nos Estados Unidos. O legal quando é padrão, né? Porque assim a coisa fica barata, os equipamentos todos se adequam a essa caixa. Essa é uma caixinha, essa é retornável, essa é descartável.
Na Alemanha, eles usam muito uma caixa descartável, mas bastante resistente, né? E a gente aqui colocando caixa dentro de carrinho. O carrinho de resíduo é uma coisa inexistente nos outros países. A gente fica maluco, porque é uma coisa tão natural. A vigilância sanitária dedica boa parte da energia a verificar se os carrinhos são adequados. Mas não é o carrinho que é adequado ou não, é o processo. Não tem que ter carrinho. Você vai em qualquer lugar civilizado do mundo, você vai ver um carro plataforma. Ele é uma base e uma alça para empurrar. Você põe os contêineres nele e depois você volta com material, com roupa, com comida, com o que você quiser. Como você mostrou lá o sistema na Alemanha. Aqui, como eu tive recentemente no Japão, eu vou mostrar coisas do Japão, mas a gente poderia mostrar de qualquer país. Os contêineres, isso daqui é um abrigo de resíduo de um grande hospital. Aqui realmente ele não estava muito cheio. Eles fazem coleta a cada 3 dias, e aqui estava com 1 dia de resíduo. Então isso aqui vai vindo para frente. Então aqui são as caixas de 70 litros, as caixas de 40 e as caixas de 20. Empilhadinha, bonitinha. Uma encaixada em cima da outra, elas prendem quando elas... O fundo dessa encaixa na tampa da de baixo. Seguro, empilhamento máximo marcado aqui. Isso daqui é limpo. É um chão que você pode passar o dedo, sentar se quiser, entrar descalço aqui, não tem seringa, não tem líquido, não tem nada. Essa caixa, ela veio daqui, ó. Lá eles têm um regulamento que exige uma caixa para o pérfuro cortante e uma caixa para o comum. Mas na prática elas são quase iguais, porque as caixas ficaram tão resistentes e tão adequadas que eles podem utilizar caixas praticamente equivalentes. Se vocês olharem bem, eles aboliram o saco dentro da caixa, porque essa caixa é descartável. Aí é jogo duro, né? Porque japonês, assim, também, é meio que nem alemão. A caixa descartável não tem saco dentro. Se eles usassem essa caixa aqui, cadê a caixa? Essa aqui, por exemplo, ela vem forrada com um saco, porque ela vai ser descarregada, né? Agora, a caixa descartável, eu tenho o suporte de metal, né, com pedal. A tampa é a mesma tampa que está aqui, ela vai ser desacoplada do suporte. Nos Estados Unidos, eles estão usando muito isso. Eles estão também usando nos Estados Unidos até uma solução mais interessante, em que a tampa, em vez de ser de levantar, é uma tampa de correr. Então, essa tampa aqui ela é meio questionada porque ela causa muito aerosol quando ela fica no sobe e desce, né? Faz um ventilador. Então, a tampa de correr ela trabalha até melhor. E eles desenvolveram uma caixa retornável com tampinha de correr de pedal. Então, vocês estão vendo aqui, a coisa fica em todo canto. Esse é o carrinho. Dá para ver daí de trás o carrinho que transporta? É um carrinho plataforma. No Japão, eu não sei como eles fazem, porque eu acho que eles só usam esse carrinho que já fica estacionado, né, dentro do expurgo para resíduo. Mas nos Estados Unidos eu vi o mesmo carrinho sendo usado para material. E aqui vocês veem as caixas vazias, encaixadas, elas nem ocupam espaço para serem substituídas conforme as cheias vão circulando. Isso que vocês estão vendo aqui, olha, o lixo esparramado. Assim, isso, a gente, dentro aqui do ar-condicionado, numa sala num auditório, isso choca. Mas no mundo real, isso aqui é rotina. Esses caras, eles levam um cabo de vassoura para furar o saco. Porque o saco fica com ar, então ele pega, fura e empurra com a mãozinha. Quer dizer, se tem uma agulha lá dentro... E o nível de acidente deles é uma incógnita, porque não tem estatística disso. Tem estatística de profissional de saúde, de profissional de coleta. Os dados são misteriosos, ninguém sabe. Esse veículo também é uma grande briga, porque é um veículo que bascula container. Nenhum lugar do mundo civilizado, resíduo infectante é basculado. Aquele cai de 2 metros de altura, bate numa chapa rígida e já arrebenta tudo. E eles falam, não, mas o veículo é vedado. Aí vai ter um cara que vai entrar lá dentro para lavar, para consertar o sistema hidráulico, para fazer manutenção, pintura. Esse caminhão aqui me choca. Outro assunto para discutir também com a BNT, né? Por que o nosso saco é mais fraco, a nossa caixa de pérfuro cortante é mais fraca do que a ISO, e esse caminhão tem uma norma da BNT só para ele, não tem norma para nenhum veículo de coleta de resíduos de serviço de saúde, só para esse caminhão, que, aliás, é patenteado. Interessante saber que um caminhão que tem patente tem norma. Então, eles chegam num edital de contratação pública e descartam todos os concorrentes porque falam que vocês têm que cumprir a norma da BNT. E, para cumprir a norma da BNT, vocês têm que usar o nosso caminhão. Não é dito assim, é claro, né? Aqui a gente vê a coleta
No Japão, né, o cara tem, aqui no caso, coletando os recipientes menores, o caminhão é um caminhão baú comum. Isso aqui é muito simples, muito interessante, porque quebra também o mito de que você precisa de veículos especiais. Sabe, é caminhão forrado com chapa de madeira. Caminhão que não é lavado. A gente fica lavando abrigo, lavando caminhão, lavando carrinho, lavando não sei o quê. Aqui você não lava mais nada. No mínimo você economiza água, mas eu estou preocupado com a saúde desses caras, né? Aqui é tipicamente um lugar onde se descarrega o resíduo para... Aqui tem as autoclaves e o resíduo é recebido assim. Isso assim, não tem como começar a fazer um... Eles falam, não, mas ele usa EPI, máscara, gorro, avental, nem que vestisse de astronauta. Olha aqui, esse aqui é o do Japão. Eu tenho foto da Alemanha, tenho foto dos Estados Unidos também, mas é tudo mais ou menos nesse padrão. Aqui é a porta de entrada. No caso é um incinerador. Eu não gosto muito de incinerador, mas o japonês incinera tudo, né? Nem apoia as caixas no chão, é pallet. Não, mas o pallet não é por causa da caixa no chão. O pallet é só porque eles usam empilhadeira. Aqui, o caminhão encosta e descarrega em cima do pallet. Para levar daqui até ali, que deve ter uns 10 passos de distância, o cara usa uma empilhadeira. Quase ninguém faz força nesses lugares. Vai jogando, né? E o caminhão descarrega no chão. Vocês viram esse chão? Vocês viram esse chão? É muito comum no Japão, sabe o que acontece quando você chega na empresa para visitar? Eles mandam você tirar o sapato e vestir um chinelinho. Você vai visitar uma empresa de lixo, os caras descarregando toneladas de lixo, guindaste mexendo, reciclagem, não sei o quê, e você de chinelinho, porque o chão brilha. Aí já humilha, né? Aí o funcionário tem o grande trabalho de pegar a caixa, colocar nessa esteirinha que rola, aquela de roletezinho, e o materialzinho vai escorregando direto lá para dentro. Então, a segurança aí é uma beleza. Vocês estão vendo que ele não está com aqueles equipamentos de segurança mirabolantes, né? Aquela imensa luva, a máscara, essas coisas. Às vezes eles usam máscara, mas é mais para um... Japonês usa máscara na rua, né? Então, assim, é complicado. Eles vão para a escola de máscara. Isso daqui é uma coisa genial, né? É o chip, aquele chip que, na verdade, assim, o material entrou dentro do depósito, então já está detectado que o resíduo que saiu do teu hospital, tal hora, tal dia, foi coletado de tal forma, chegou lá e entrou tal hora. Não é? Rastreabilidade, assim, ao extremo. Então, a caixa tem o chip, tem um leitor na esteira, que mostra exatamente o momento em que a caixa entrou no incinerador, no caso. Então, o chip passou por aqui, o passo seguinte é cair lá para... Aliás, o passo seguinte é passar por um outro dispositivo que pesa a caixa. Então, quando o chip passa ali, ele sabe que tamanho é a caixa, quanto a caixa pesa sem resíduo e quanto que é o resíduo que está dentro da caixa. E já emite um relatório para aquele hospital de quanto resíduo ele foi recebido. Tudo isso é informatizado. Essa tralha de papel aqui também é muito legal. Isso existe no Japão, na Alemanha, e existe aqui, é o manifesto. Só que lá funciona, né? Então, assim, realmente, você fecha um relatório, no final do ano você manda para o órgão ambiental, carga por carga, quantos quilos, que momento saiu, quando chegou, quando foi tratado. Os caras enviam, né? Tem todo um fluxo das várias vias, isso é em papel, mas eles também têm informatizado. Aqui ele só pôs a foto do papel para ilustrar melhor, né? Esse é o nosso fórum, já fechando aqui, o fórum de resíduos. Vocês estão vendo esse povo todo levantando a mão? Foi a moção sobre a containerização. O que é essa moção? Em 2000... Você estava aí, Rita? Cadê você? Aquela de mão levantada? Não vai me dizer que você não levantou a mão na hora da votação, hein? Ah, bom. Isso daqui foi a votação da moção que a gente pede pela regulamentação no Brasil da containerização. Tá. Eu não vou falar do clima hoje, então. Não vou falar do clima, só do resíduo. Esse é o último slide. Essa moção ela foi discutida em 2015. Em 2016, a gente trouxe o texto pronto, reabriu o debate, tiramos as dúvidas finais e votamos. Então, essa moção já foi discutida agora com a Anvisa, então ela vai ser protocolada no Ministério da Saúde, na Anvisa e em várias secretarias estaduais, inclusive, se vocês quiserem, a gente protocola aqui também no Rio de Janeiro.
pedindo para que se regulamente a obrigatoriedade. Pode dar prazo, pode dar opções, né? A questão de custo, tudo indica que isso não vai aumentar o preço, isso, na verdade, vai aumentar a eficiência, e aí o preço vai se pagar. E é um trabalho bacana, porque a última moção que a gente fez foi pedindo a proibição do termômetro de mercúrio, e depois de muita luta ela obteve êxito, né? Então, é o tipo de atuação que eu acho muito importante de um setor assumir a sua responsabilidade. Em vez de ficar falando por que o governo não faz isso, por que o governo não faz aquilo, a gente coloca 400 pessoas numa sala, põe uma discussão, representa bastante aqui, não estou dizendo que isso aqui é o setor saúde falando, mas é uma parcela significativa. Eu não vou falar da campanha do clima, mas convido todo mundo a conhecer. 2020 é Saúde pelo Clima, setor saúde fazendo inventários de emissões com base no instrumental do GHG Protocol. E aí todo mundo fala, não, quem conhece a planilha do GHG fala, aquilo é um inferno. Uma planilha com 300 abas e sei lá quantas mil linhas e colunas. Aí a gente criou uma cartilha, como fazer. E eu presenciei técnico de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem, assistente administrativo conseguir fechar um inventário de emissões de um grande hospital. Então, não tem mistério. Com o Vitor, lá do PHS, que cola nos membros e ajuda, né? Amigo do computador aí, você aperta a tecla END. Se Deus quiser, a gente vai para o último slide. Sabe, não tem uma tecla END no teu computador? Aí. Então, obrigado. Obrigada. Antes de passar para você, Manuel, nós vamos passar para uma outra atividade aqui, rapidinho, 5 minutinhos, antes que a Sheila vá embora. Eu não poderia deixar, juntamente com os companheiros aqui da nossa comissão, e em nome do presidente do CRA, o administrador Wagner Siqueira, nós queremos prestar uma homenagem a uma pessoa muito especial aqui para a gente, na nossa comissão. Vou ficar emocionado aqui, é melhor. Então, eu queria que todos viessem para cá, todos da comissão. Que é isso, eu sozinho aqui, junto com Batalha? Todos da comissão. A gente quer prestar uma homenagem, o Renato que vai entregar, a nossa colega Sheila Ladani, pelo trabalho que ela tem feito na comissão, e, infelizmente, ela vai nos deixar porque ela recebeu um convite para desempenhar funções, assim, digamos, de destaque lá no estado do Piauí, na área da gestão hospitalar. E a gente queria, através desse pequeno e singelo presente, prestar uma homenagem a ela e desejar um futuro feliz lá no Piauí. Obrigada a todos da comissão. Realmente foram 4 anos, né, juntos, e eu agradeço muito tudo que nós fizemos aqui, a oportunidade, e agora eu vou desempenhar minhas funções lá para um outro estado tão carente, tão necessitado da nossa ajuda. Muito obrigada, de qualquer maneira. Sheila, em nome do grupo, queria te dar esse presente. Ele falou que eu podia te dar um beijo demorado. Eu sugiro apagar a luz um pouco, pessoal. Apaga essa luz aí que eu vou aproveitar um pouco. A ideia foi boa. Obrigada. Vamos dar prosseguimento, né, gente? Obrigada. Então, passa o microfone. Por favor, doutora Emanuele. Imagina, foi um prazer. Não, foi um prazer. Bom, gente, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por terem ficado aqui até o final. Eu sei que o horário está um pouquinho avançado, mas eu gostaria de conversar com vocês, agradecer também o convite para a gente poder estar dividindo um pouco esse desafio da crise na saúde, da sustentabilidade. E eu gostaria de trazer uma visão de sustentabilidade um pouquinho diferente. Então, tem também na apresentação uma parte sobre a sustentabilidade ambiental, mas tem também uma visão sobre o setor saúde, sobre a ecologia humana, a qualidade e a gestão em saúde. Eu passo, né? Vamos lá.
E aí, eu venho trazer para vocês e tangibilizar para vocês uma experiência na empresa, no TNC GAN, é uma empresa prestadora de bens e serviços, é uma média empresa em Niterói, e nós temos como parceiros hospitais, a Home Care, instituição de longa permanência, algumas operadoras de saúde. Nós atendemos também a nível domiciliar, a consultório, tem uma parte também de manipulação de fórmulas infantis e dietas enterais customizadas. E por que eu estou fazendo essa introdução para vocês? Porque o desafio no setor de saúde hoje é muito grande. Então, quem atua sabe que nós estamos numa crise Brasil, né? Uma mudança no modelo de atenção de saúde e uma necessidade de entendimento maior de como nós vamos atuar nesses próximos anos, né? E aí venho contextualizar um pouco sobre o Brasil, e nós já falamos aqui o tamanho, né, a importância que tem no Brasil. De 21 países da América Latina, existem 600 milhões de habitantes, 1/3 desses habitantes estão aqui no Brasil. De 15 mil hospitais, metade deles estão aqui no Brasil. É uma importância muito grande, e o sistema hoje privado de saúde, mais ou menos 25% da população utiliza o sistema privado e 100% utilizam o SUS de alguma maneira. O impacto é muito grande. Então, se visualizarmos, né, desses 206 milhões de habitantes, São Paulo tem 44, é o tamanho da Argentina. Na verdade, São Paulo tem mais habitantes do que a Argentina. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Então, a gente está falando de um país complexo, um país completamente difícil de ser gerenciado. E hoje, cerca de 9% a 10% dos recursos é utilizado em saúde. Todo o nosso orçamento familiar, quase 10% de todo o orçamento familiar no Brasil é destinado para a saúde. E como nós vamos utilizar esse recurso? Ultimamente, tem sido utilizado, o nosso modelo de atenção é muito hospitalocêntrico, o que é bom, por um lado, porque tem hospitais e um foco no atendimento de cuidado e altas tecnologias chegando no Brasil também, mas, por outro lado, tem a insustentabilidade do sistema. É preciso, então, criar novas redes, nova forma de atender a demanda vigente. Então, se trata agora de uma visão para entender que esse hospital... Tem alguém de Niterói aqui? Só eu, ó, do outro lado da ponte. Convido todos a visitarem Niterói, a conhecerem um pouquinho também do município. Mas falando de Niterói, porque nos últimos 15 anos foram mais de 25 instituições de saúde que fecharam e que tiveram o serviço descontinuado. Aqui no Rio também alguns hospitais tiveram essa dificuldade. A nível Brasil, esse ano saiu uma reportagem no G1 em que falava dessa redução do número de leitos no Brasil. Isso preocupa o nosso atendimento da nossa própria saúde, dos nossos familiares e das novas gerações. Só aqui no Rio, teve 22% de redução do número de leitos. E aí, quando começa a avaliar, apesar de ter tido essa redução do número de leitos, teve um aumento no número de leitos de UTI e teve também um novo segmento que está surgindo no setor da saúde, que são os hospitais de transição. Então, é um novo olhar para se tentar entender como trazer a sustentabilidade para o setor de saúde de uma rede conectada. E hoje, mais cedo, o desembargador Gesselli chegou a comentar sobre a judicialização, e eu lembro que o Haroldo também comentou que, embora estejamos num país democrático, nós estamos sofrendo com o tem que fazer e a individualização do atendimento. Isso traz a judicialização, um grande problema também de sustentabilidade do setor de saúde. Por quê? Só esse ano foram gastos mais de 1,2 bilhões com judicialização de saúde suplementar. Se contar com o SUS, foram 10 bilhões gastos. 25% desses procedimentos não eram cobertos pelo SUS. E quanto isso impacta na rede? Isso equivale a mais ou menos a 100 hospitais de 300 leitos ou ao pagamento de 2.000 equipes de saúde. O quanto nós vamos tratar e trabalhar com essa questão frente a um problema que está batendo na nossa porta. Uma outra questão também é a segurança dos dados, e também tem a ver com a rede de informação. Então, um problema que nós temos visto hoje na saúde é entender como tramita as informações dentro da instituição. Isso em todas as esferas.
Uma outra questão é a questão que nós temos muitos dados e pouca informação. Quantas planilhas hoje são preenchidas? Seja para descarte, né, e que muitas vezes não são avaliados ou chegam no destino final. Chega, por exemplo, a entender como que nós identificamos e avaliamos os indicadores dentro da instituição. Qual o percentual, e aí trazendo um pouco para a sustentabilidade ambiental, né, um indicador que a gente pode comentar é o índice de resíduos tóxicos que são produzidos na unidade hospitalar. Enfim, a partir desses indicadores, muitas tomadas de decisões são realizadas. Mas o que ocorre é que muitos hospitais não têm esse indicador, não têm a transparência e o resultado de entender e de passar para a fonte pagadora, que é a operadora de saúde, e também para o paciente que é atendido, qual a qualidade desse nível de atendimento, como que é o resultado dessa instituição. E aí acaba, em muitas vezes, sendo pouco resolutivo. De novo, tem muitos dados, mas pouca informação no Brasil. Isso a nível geral. Tá? E aí eu trago um outro contexto que também tem a ver com a sustentabilidade do setor. Vocês devem estar acompanhando a questão da Unimed Rio, não está na mídia, tem uma crise aqui no nosso estado, a Unimed São Paulo, infelizmente, não teve condições de se manter, mas é um problema de sustentabilidade do setor de saúde. Isso tem a ver com o que nós fazemos, e nós estamos dentro da rede, e o que nós podemos fazer para mudar essa realidade, junto com os gestores dessas instituições. E aí nós temos a sinistralidade do operador de saúde, a falência de algumas delas e o custo da internação. Você lembra que eu falei que o modelo brasileiro é um modelo hospitalocêntrico? Então, 70% do custo da operadora de saúde é com a internação hospitalar. Será que todo mundo precisa da internação? Será que não seria melhor trazer uma visão de qualidade de vida, de sustentabilidade, de uma visão de promoção e prevenção? A gente tem falado isso há um tempo já, o SUS tem essa lógica, o SUS tem esse entendimento, mas a operação, o dia a dia, isso não tem acontecido com a velocidade que a gente precisa que ocorra. E aí o que aconteceu é que houve uma queda considerável no número de operadores de saúde. Bom, mas o que isso impacta? Impacta que mais pessoas estão utilizando o Sistema Único de Saúde. E o nosso estado está falido, o que dificulta ainda mais o atendimento e qualquer outra ação, por exemplo, para destinar recurso para outros projetos. E aí, dentro desse contexto não muito favorável, surgem outras formas de se trazer uma visão para o setor de saúde. Hoje nós temos visto, né, já a diferença do cuidado na Alemanha, no Japão. São dois mundos completamente diferentes. E da tecnologia também são mundos diferentes. Hoje o Brasil está muito defasado, né? Então, se a gente vê o setor aéreo, quanto já avançou de tecnologia, de rastreabilidade, de conectividade. Então, todo mundo faz check-in online, mas quando vai internar, a dificuldade que tem para internar. Né? Todo mundo sabe quando inicia um procedimento e quando termina um procedimento. Hoje é difícil, você tem uma previsão de internação, mas você não tem uma clareza de quando vai ser aquela cirurgia. Né? Então, existem algumas formas de trazer mais transparência para o modo de atendimento. E aí se fala de um sistema integrado e conectado. Integrado porque não é mais, a visão é tentar criar novas estruturas de atendimento domiciliar, ambulatório e o atendimento hospital, de forma que o familiar, o paciente e os gestores consigam ter uma informação mais correta de como está tramitando o paciente. Mas tem a regulação, contra-regulação, ou seja, tem um modelo de atendimento. Mas, de novo, nós temos muitos dados e poucas informações. O que a gente precisa, e que São Paulo tem feito de uma forma muito mais avançada, está chegando aqui no Rio, isso que eu tenho percebido, é que estão se criando sistemas para integrar, por exemplo. Quem gostaria aqui de ter a informação do seu prontuário à sua disposição, ou os últimos exames? Quem gostaria de ter aqui a informação no celular, por exemplo? Levanta a mão. Não seria?
Isso é muito bom, a gente está chegando lá. Então, existe um outro modelo que está vindo para trazer essa sustentabilidade, que são uma rede de prestadores de serviços mais colaborativa. Essa visão colaborativa também tem a ver com a sustentabilidade de modo geral. Por quê? Porque não necessariamente eu preciso gerar, e existem até alguns aplicativos que estão surgindo agora. Como é que é o nome? Tem um chamado Tem Açúcar, não sei se vocês já ouviram. E ele traz essa visão de conectividade e de colaboração. Ou seja, eu não preciso ter um aspirador de pó, porque eu uso poucas vezes. Então, eu posso pedir emprestado, porque eu não preciso gerar essa produção desnecessária. Ou qualquer outro produto. E isso tem a ver também com... Alguns hospitais têm tentado fazer uma rede de compras unificadas, juntas. Por quê? Para evitar o desperdício de produtos. Isso melhora o custo-efetividade. Então, também é uma rede colaborativa que a gente precisa cada vez mais desenvolver para atender essa demanda. O monitoramento que tem surgido e as formas de pagamento, que precisam ser mudadas, né? Hoje não dá mais para pagar por atendimento. A gente precisa trazer uma lógica de resultado do atendimento. E aí tem falado de uns dados diferentes, né? Os dados já no celular, que seja de fácil acesso, seja de uma forma digital, que tenha outras funções até. O celular hoje a gente utiliza para tanta coisa que o telefone ficou em segundo plano. E a uberização da saúde. São outras formas de se fazer saúde que estão surgindo para poder trazer essa sustentabilidade para o setor de saúde. E aí eu trago aqui algumas questões que não são novidades para ninguém. Então, a gente precisa melhorar o sistema como um todo. A gente precisa reduzir a interoperabilidade, reduzir retrabalho, pensar numa medicina mais personalizada, com melhor resultado, que tenha foco no paciente, que tenha um foco em prevenção e promoção, um monitoramento à distância até. Então, a nossa população está envelhecendo, e reduzir o custo com ela seria também dar mais qualidade de vida, e muitas vezes eles podem ser monitorados à distância, que acontece em muitos países da Europa, e melhorar os resultados. E, para isso, a gente precisa mudar também o modelo de gestão, o modelo de comportamento mental. E isso tem a ver com cada um, de novo, reforço, com cada um que atua na área de saúde hoje, para gerar sustentabilidade para o sistema. E aí eu trouxe aqui alguma visão, por exemplo, falando de gestão, como o tema era ecologia humana, qualidade e gestão, eu mudei um pouquinho a ordem, porque dificilmente vai mudar lá na ponta se não mudar o modelo de gestão. Hoje o Brasil vive uma crise de gestão dentro das instituições hospitalares. São mais de 50% dos hospitais que têm uma gestão familiar, que estão em transição. Então, nós temos duas mudanças de modelo do sistema de saúde. Uma mudança é a mudança da própria transição de saúde, de como fazer saúde no Brasil. E a outra é a mudança da própria gestão. Então, muitos hospitais estão no que a gente chama de governança corporativa, estudando a estruturação da empresa. E não sei se tem algum gestor aqui administrativo. Tem algum gestor aqui que atua em algum hospital, alguma clínica? Pronto. Desculpa, prazer. e é isso, porque então vocês colaboram que o modelo de gestão, a visão que vocês trazem enquanto gestores, é que muda completamente toda a ação da instituição, que muda e que vai ter um desenrolar de tudo o que acontece, de todas as ações, de todos os planos de ações, depende dos gestores. E depende de cada um dos colaboradores, que eu vou falar para vocês mais à frente. E a importância de ter claro qual é a cadeia de valor. Do que se trata o seu negócio? É um hospital? É uma clínica? É um home care? É uma instituição de longa permanência? Qual é a cadeia de valor dessa instituição? Então, precisa estar estruturado e precisa que todo mundo saiba qual é o caminho a ser trilhado. E precisa ter um organograma, não como uma forma de hierarquização, mas uma forma de orientação de fluxo. E precisa também ter o planejamento estratégico integrado. O planejamento estratégico que ele pode ser pensado pelos gestores, pela liderança, mas ele tem que ser desdobrado em como ser executado e o que vai fazer, né? Tem que ser um caminho que olhe não só para o resultado financeiro, mas que olhe também para outras perspectivas. Eu gosto muito do BSC,
que é uma ferramenta de gestão estratégica que olha justamente, se eu quero atingir um objetivo, se eu quero ter um resultado financeiro ou social, eu preciso pensar em quem vai fazer, eu preciso pensar nas pessoas, como abordar e como motivar os colaboradores a desempenhar as ações para chegar ao objetivo. E aí olhar para os processos, saber se tem a tecnologia adequada, quais são as condições. De repente, a gente não tem uma máquina daquela, né, não tem uma estrutura japonesa ou alemã, mas nós podemos, pelo menos com um pouco mais de organização, melhorar a forma como nós prestamos o serviço. E essa é uma visão que nós podemos implementar. Olhar para o cliente, seja o cliente privado, ou seja a sociedade, e ver como que ele está nos percebendo. E, então, assim, ter o resultado financeiro positivo. E pensar, assim, toda a estrutura da gestão, né? A rever a missão, visão, valores, que não seja algo que esteja preso na parede, mas algo que seja interiorizado por cada um de quem está na instituição. Que tem as estratégias claras definidas, os mapas estratégicos, tem as iniciativas, os objetivos, os indicadores, para que os acionistas fiquem satisfeitos, os clientes encantados, processos eficientes e eficazes, e o colaborador motivado e preparado. E quando eu trago a visão dos acionistas, nós somos acionistas do governo. Toda vez que pagamos nossos impostos, nós colaboramos com o resultado, seja para onde estiver destinado, seja educação, seja saúde. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto colaboradores, precisamos ter uma consciência de que o recurso utilizado ele precisa gerar um resultado. E aí, falando, então, assim, de colaboradores, então, nós temos um planejamento, nós temos os gestores, mas a execução, na verdade, o entendimento das ações precisa de uma liderança diferente. Nós não estamos mais na liderança autoritária, mas num líder participativo, num momento de construção coletiva para encontrar as soluções que hoje ninguém sabe para onde chegar. Por quê? Como será o modelo de saúde daqui a um ano? Não sei. Como estarão as operadoras de saúde? Não sei. Como será a rede de integração ou as novas empresas que estão surgindo para prestar serviço de saúde, como, por exemplo, as empresas de monitoramento e acompanhamento à distância? Não sabemos. Está sendo construído. E nessa construção é que todo mundo precisa estar presente para poder achar novos caminhos. E aí, envolver pessoas, isso é interessante porque você precisa de conhecimento dentro da instituição. Então, toda vez que nos reunimos, toda vez que troca experiência, toda vez que trocamos conhecimento, a gente cresce. Essa é uma visão que a gente tem lá na empresa. Então, tem muitos colaboradores assim, que já tiveram bolsas de estudos, participação em congressos, em eventos, gerando conhecimento científico. Isso aqui não é para valorizar a empresa, mas é só para trazer um norte de que é preciso valorizar cada um dos seus liderados, que é preciso incentivar para que o conhecimento cresça e fique retido dentro da empresa. E, assim, esse aqui é só um dos exemplos. Ela entrou lá como auxiliar de serviços gerais na empresa, e ela foi galgando, foi permitindo estudar, e hoje ela é nossa nutricionista. Isso, para a gente, nos traz muito orgulho, porque ela está crescendo junto com a empresa. E toda vez que a empresa aposta no colaborador, o colaborador também aposta na empresa. Isso traz uma outra forma de relacionamento. E aí, falou-se também hoje pela manhã da sustentabilidade, não só com as questões dos resíduos, mas falou-se da sustentabilidade da sociedade. Então, nós temos um compromisso de gerar o crescimento, gerar informação também para a sociedade. Isso aqui foi um exemplo de um evento sobre sepse, que nós fizemos na Praia de Caraí, que, inclusive, é a vista mais bonita do Rio. Então, quem conhece. Aqui tem o Pão de Açúcar, pena que está com a tenda. Mas tem o Cristo aqui atrás, o MAC e o Pão de Açúcar. Pois é. Então, de uma certa forma, de como transformar esse trabalho para a sociedade, como a gente envolve também, como gera sustentabilidade para a sociedade. Nós estamos num sistema, num ecossistema que depende de várias outras ações. E uma outra ação que é importante pensar dentro da instituição de saúde, quais são os outros projetos sociais que são desenvolvidos principalmente próximo à comunidade onde estão instalados. Então, a gente gosta muito desse projeto, é a Orquestra de Cordas da Grota. Eles atuam em várias comunidades lá da região, e nós apoiamos uma próxima à nossa, né, que tem a Morro do Estado, para quem conhece Niterói. Eles atuam em colégios, ensinando
as crianças e adolescentes a tocarem instrumentos, a flauta, tocarem violino, e alguns deles já estão na Alemanha também, inclusive, através desse projeto, conseguiram desenvolver o dom e mudar a realidade de vida. Então, nós também somos responsáveis por essa sustentabilidade social. Então, não basta só olhar um ponto, mas a gente precisa olhar todos das instituições. E aí envolver em outros projetos. Então, assim, envolver os colaboradores na redução e na conscientização dos recursos. Isso aqui foi uma campanha que nós fizemos para reduzir ou para conscientizar sobre o consumo de energia. Recentemente, tivemos já um resultado. Nós conseguimos reduzir 50% do custo da energia, trocando para lâmpadas de LED e incentivando algumas ações dentro da empresa. Então, saiu para o almoço, apaga a luz da sala. São pequenos gestos em que envolve todo mundo e nós conseguimos reduzir 50% da energia elétrica, do consumo. Um outro projeto também que nós fizemos foi um projeto para captação de reutilização da água da chuva. Então, tem outros projetos sendo desenvolvidos e também o envolvimento na segmentação de lixo. A nossa empresa ela não gera lixos, resíduos tóxicos, né, que demande uma coleta seletiva diferenciada. A maioria é lixo comum, mas tem a segmentação de lixo. E um dos projetos que a gente faz também tem muito papelão, né, da produção. E esse papelão, nós fizemos uma parceria com alguns catadores de lixo, nós entregávamos para a empresa de energia de Niterói, que eu esqueci o nome agora, lá, Ampla. E ela fica na frente do GAN, para a Ampla. E depois de um período, nós identificamos que ali próximo também tem uma comunidade, e existem alguns catadores de lixo. É claro que nós gostaríamos que isso não existisse, mas acaba sendo também uma forma de ajudá-los a ter uma renda um pouco maior ajudando esse projeto. Então, o que a gente faz? E aí, voltando a falar de colaboradores e quanto eles são importantes dentro da empresa e dentro da sustentabilidade da empresa, trazer transparência, né, implementar a avaliação de desempenho. Não sei quais instituições aqui têm esse projeto já implantado, mas saber informar para os colaboradores o que a empresa espera deles e como está sendo visualizado o trabalho, né? Implementamos também o plano de cargos e salários, que é um plano que traz uma vertente em Y, então tem a parte da gestão e tem a parte do técnico. Dentro do hospital, quantas vezes vocês já viram um super técnico sendo promovido a gestor e que não teve um grande êxito? Então, você acaba dificultando, acaba trazendo resultados que não foram tão bons, e o colaborador fica infeliz, porque não é a aptidão dele. Então, a gente trouxe essa outra visão, que é também fazer com que o resultado da empresa seja melhor, para que o colaborador consiga desempenhar a função que melhor lhe convém, que ele tem mais aptidão para fazê-lo, e valorizando por isso. E ouvindo o colaborador, com a pesquisa de clima organizacional, que é importante. Tem o código de conduta e ética, porque é importante a gente saber quais são as diretrizes da organização. Isso tem muito a ver também com a ética, compliance. E em um evento que participei em São Paulo, chamado RIS, Hospital Innovation Show, uma parte deles conversava sobre qual o perfil dos profissionais para essa nova fase da saúde, né? Nova fase de gestor de saúde ou da atuação na área de saúde. É importante que olhe o colaborador e que se estimule a flexibilidade e resiliência, principalmente nesse momento de crise, na visão sistêmica, na informação, que ele tenha uma motivação para o autoconhecimento, que seja engajado, que tenha uma tomada de decisão e que cada vez mais seja integrado. Nós estamos ainda um pouco distantes disso, mas que seja integrado nessa visão por pagamento por performance. Alguns hospitais em São Paulo já têm conseguido fazer isso. Então, eles avaliam o resultado da equipe e 20% do salário dele é uma variável em função do resultado que eles conseguem de custo-efetividade no tratamento do paciente. O foco é o paciente, e aí todos têm que estar envolvidos. E aí, quando fala de qualidade, são esses colaboradores, ou somos nós, que vamos fazer com que o projeto de qualidade seja implementado dentro da empresa. E aí, pensando nisso, algumas pessoas falam, nossa, só 5% das instituições de saúde são acreditadas. Eu costumo falar que, bom, sim, nós já temos 5% que já são acreditadas. E o caminho é esse, porque a gente precisa
cada vez mais melhorar esse entendimento e a acreditação hoje, né, falando de qualidade, a acreditação hoje não é um fim, mas ela é um meio. Eu digo isso porque, a partir da implementação do modelo de acreditação, foi que nós começamos a entender melhor o próprio processo de resíduo. Aí que nós vamos ter o PGRSS, foi aí que nós vamos ter qual é o descarte, foi aí que foi incentivado muitas ações que antes nós não olhávamos. Então, eu costumo dizer que, realmente, o processo de acreditação no Brasil hoje é um meio, não é um fim. E aí tem toda uma necessidade também de se estimular, e hoje há controvérsias quanto a essa forma de estimulação da ANS, mas esse ano já está em vigor que há uma legislação que os hospitais acreditados, as instituições acreditadas, elas conseguem melhorar a negociação em função do selo de acreditação, em função dessa qualidade. E é preciso rever processo, é preciso rever o risco, quais são os riscos envolvidos dentro desse processo, é preciso levantar, né, quais são as medidas corretivas, e quais são as medidas preventivas e quais são as medidas corretivas. É preciso identificar como é o nosso entendimento sobre o erro, né, porque nós temos muito medo de errar, e, às vezes, a gente não erra nunca. Então, esse é um problema sério, porque se a gente não consegue identificar onde a falha, a gente não consegue melhorar. Então, a gente precisa começar a notificar isso dentro das instituições. Poucas são as instituições que fazem isso, que têm coragem para fazer isso e que é importante fazer para poder mudar. E acompanhar com esses indicadores de performance, dos resultados. Né? Não só, de novo, não só os financeiros, mas o resultado do processo. Como é que está a curva de evolução ao longo do tempo. E também de realizar auditorias internas de processo. Então, muitas vezes, tem um protocolo escrito, tem os POPs e tem uma rotina estabelecida, mas muda um colaborador ou muda outro, e algumas coisas vão se perdendo ao longo do tempo. A auditoria é um reforço e um envolvimento para que o processo continue sendo realizado da maneira em que é necessário. Nós precisamos ouvir o cliente e nós precisamos saber se ele está satisfeito ou não. Então, é importante, dentro desse entendimento, entender como que nós estamos sendo percebidos. E aí, voltando, nós estamos falando de um sistema. Nós estamos falando de sustentabilidade. O primeiro tema, quando se falou de sustentabilidade no Brasil, se falava de sustentabilidade ambiental, que ela é muito importante, não só no Brasil, mas no mundo. Então, por todos os dados que já foram ditos aqui pela manhã, né? Mas nós estamos no sistema, e nesse sistema é preciso mudar não só uma coisa, mas é preciso mudar muitas coisas para que ele se torne realmente sustentável para todos nós. Então, assim, é preciso mudar o modelo de gestão, o modelo mental de comportamento, preciso entender como nos relacionamos melhor com esse universo, né, e estar envolvidos na questão dos recursos ambientais, e motivar os colaboradores a estar integrados nesse processo, e também validar e cada vez mais buscar os processos de qualidade. Dentro dessa crise assim, da saúde, e gerando a sustentabilidade, eu trouxe essa frase, eu acho que contempla bem aquilo que a gente está querendo dizer aqui, que o mais efetivo modo de lidar com a mudança é ajudar a criá-la. Tem muitos hospitais sofrendo com isso. Vocês estão percebendo aqui na região, tem muitas instituições também sofrendo com isso, mas nós precisamos mudar. E para ter sustentabilidade no segmento da saúde hoje no Brasil, nós vamos precisar mudar muitos processos. E nós precisamos, convido a todos a cada vez mais fazer parte das discussões que estão tendo sobre como gerenciar a saúde, quais são os caminhos, e traçar novas rotas, os novos caminhos que ainda não estão descobertos, para que a gente crie um novo modelo de saúde, que seja mais sustentável, e que gere esperança aí para o nosso futuro, né, para os nossos filhos e netos que chegarão. Obrigada, era essa a mensagem. Obrigada, então, doutora Emanuele. Pelo avançar da hora, acho que não vai ser aberto para perguntas. Então, eu queria queria só ponderar um minutinho, claro. Por isso que eu pedi para ela, porque esse é um assunto que faz parte, né, da minha realidade. Eu sou profissional de marketing, da área de saúde, especialista nisso já há 15 anos, porque foi um trabalho que eu desenvolvi esses anos todos. E aí eu queria só ponderar o que foi falado aqui,
Primeiro, que a gente tem que perceber sustentabilidade, administração sustentável. Esse é o nome. Então, eu acho que vocês devem pesquisar, devem verificar bem esse assunto, porque não é só falar de meio ambiente, é também tornar a administração sustentável. E tudo que ela falou aqui condiz realmente com a realidade que nós vivemos hoje. E eu queria colocar também, como eu tenho essa realidade do Nordeste, porque é a segunda vez que eu vou para lá. A primeira vez eu fiquei 7 anos lá fazendo só consultoria na área de saúde, e eu atendi Ceará e Piauí. Nós temos lá uma concentração das melhores clínicas, das melhores especialidades, tá, gente? São clínicas assim de altíssimo nível. Então, hoje em dia se fala muito do eixo Rio-São Paulo, mas hospitais e clínicas acreditadas lá, de 10 são 5. E as pessoas investem mesmo. A minha tristeza, esses anos todos dedicada a essa área, é que a máquina pública, infelizmente, a gente não consegue fazer o mesmo, né? Então, nas minhas palestras, todo mundo pergunta, poxa, por que você não atua na área pública? É porque, realmente, infelizmente, não é sustentável a administração na área pública. Porque tudo que foi falado aqui faria parte também e mais alguma coisa da área pública. Então, o meu objetivo agora, assim, a minha missão, talvez, é que eu consiga também implementar um pouco mais dessa realidade que a gente tem na iniciativa privada, na área pública também. E, infelizmente, no Rio de Janeiro a gente está quebrado, mas o Nordeste não. Então, a gente vai tentar viabilizar isso lá, né? Tá bom? Muito obrigada, de qualquer maneira. Eu vou passar aqui o presidente. Eu não sou presidente, não, mas eu quero acrescentar, porque o enfoque, quando ela falou do Nordeste, do Ceará, eu sou da Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro, sou diretor aqui no Rio, mas também trabalho na Federação Brasileira de Hospitais. E o presidente da federação é o presidente da Associação de Hospitais do Ceará. E, por incrível que pareça, a saúde no Ceará vai muito bem, obrigado. E estamos vivendo uma controvérsia. Então, eu acho que é importante essa referência, essa colocação dela, que se eu não falasse isso, doutor Amici, que é o presidente, que é do Ceará, tanto o setor privado, mas o público também tem buscado a preocupação com qualificação, com acreditação. Então, mudou o eixo. A gente fala muito Rio e São Paulo, a gente fica muito nessa concentração, mas a gente desconhece isso. Então, Recife também, Pernambuco, está funcionando a saúde. Então, precisamos dessas referências. Lamentavelmente, a gente se concentra na região aqui e desconhece o resto do país. Nós vamos ter, inclusive na federação, você deveria ter participado, foi uma pena, mas o próximo evento, nós vamos ter o prêmio de comunicação, mas não significa que é só para o jornalismo, mas também outros projetos. O projeto de comunicação em saúde vai ser o SINAPS, que a gente mostra as experiências da onde a saúde está funcionando, projetos importantes. Eu acho que esse link do CRA com a ERJ e com a federação irá propiciar, inclusive, esse intercâmbio que eu acho fantástico. Muito feliz, e eu também estou muito feliz pela Emanuele, é nova na associação, mas essa experiência de mostrar o contexto dessas mudanças que a gente acredita. Isso significa que ficamos aqui de 2 horas e agora, aqui sem almoço, alguns eu tenho certeza absoluta, mas absorvendo, alimentando experiência e muitas boas energias. E você foi, sem dúvida, fantástico. Eu acho que conheço a experiência pela hospitalar em São Paulo. Eu acredito que o país precisa dessas referências para a gente continuar crescendo. Muito obrigado. Passo a palavra de volta, então. Muito obrigada, diretor. E nós estamos aqui à disposição. Vamos lá, então, à parte do certificado. Então, você pode entregar ele, por favor. Obrigada pela participação, excelente palestra.
Emanuele. Foi? Você é alta. Cadê? Ficou ótimo agora.